A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da Escola de Teologia Maranata. Que Deus venha abençoar aí você que está participando desse curso de teologia no grupo no WhatsApp. Amém? Que Deus ele venha nos abençoar. Estamos aqui, meus irmãos, falando sobre missões, não é? Sobre missões, e eu quero falar aqui nessa segunda aula sobre missão transcultural, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, amém? Este vai ser o tema desse estudo hoje sobre missões. Meus irmãos, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária, não é? Então, todo crente, meus irmãos, que tem amor em Deus, ele vai realizar a obra missionária com excelência. Ele vai realizar o chamado ele vai realizar o chamado, né, dele, vai realizar ali o trabalho para o qual ele foi chamado. Amém? Então vamos aqui trabalhar sobre missões, vamos falar aqui sobre missões. Essa é a segunda aula, tá bom? O texto que nós vamos trabalhar, Gênesis 12, nós vamos trabalhar Gênesis 12, a partir de Gênesis 12 adiante, tá bom? Então vai dizer assim o texto, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais para a terra que eu te mostrarei. E eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, a Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu sobre o seu rosto, e falou-lhe Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nação. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abrão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandiosamente, de ti farei nações e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conceito perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Amém? Esse é o texto que nós vamos trabalhar para missões. Meu irmão, nessa lição vamos estudar o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. Para isso, meu irmão, vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Percebemos que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentada na natureza amorosa do Deus Pai, o que motiva um missionário a atravessar culturas para apresentar o Evangelho de Cristo e o amor de Deus por meio da entrega do seu único Filho Jesus Cristo. Eu quero aqui apresentar a lição, o objetivo da lição. Primeiro objetivo, explicar a natureza missionária de Deus, amém? Segundo objetivo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Terceiro objetivo, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Amém? Qual será a motivação? A maneira como vemos Deus se revelar em sua palavra nos permite afirmar que Deus se relaciona com o ser humano. E dessa forma, a missão, meu irmão, transcultural é uma obra de relacionamento num primeiro momento com o desconhecido
Isso, meu irmão, requer empatia, requer boa vontade e muito amor de Deus derramado no coração do missionário. Só é possível fazer missões transculturais tendo como fundamento o amor de Deus, não é? Se você não tem o amor de Deus no seu coração, você não vai conseguir fazer missão. E nesta lição todos somos convidados a refletir a respeito da natureza missionária de Deus por meio do seu amor. Por esse amor, meus irmãos, todos fomos alcançados, e por esse amor que também somos exortados a alcançar pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Amém? Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição de hoje, veremos que Deus escolheu uma família para por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. E esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a igreja, não é? Então Deus começou usando aqui Abraão, não é? A família de Abraão, não é? A nação de Israel, depois Jesus Cristo e depois a igreja. Assim, meu irmão, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Amém? A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, Gênesis 12, 1 e 3. A expressão sai da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia, não é? Você pode ver isso em Hebreus 11, 8, né? Hebreus 11, 8 vai dizer, né, sobre o chamado, não é, de Abraão. Deixa eu ler aqui Hebreus 11, 8. Deixa eu pegar o texto para nós ter base aqui, para não ficar nas minhas palavras, né? Hebreus 11, versículo 8. Ele vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então Deus mandou Abraão sair da terra dele, não disse o local para onde ele ia. Abraão, ele não sabia para onde ir, somente ele obedeceu aquele chamado. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é? E aqui, meus irmãos, nós já aprendemos uma coisa: por causa da obediência de Abraão, hoje nós somos benditos. Hoje nós temos a promessa, não é? E essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, meu irmão, o apóstolo Paulo escreve que essas bênçãos referem-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, como diz Gálatas 8:16, não é? Gálatas 8:16 vai dizer a respeito desse chamado, não é? Gálatas 3, não é? Versículo 8 vai dizer a respeito deste chamado de Abraão. Eu não sei se eu vou conseguir achar esse texto aqui rapidamente, mas os irmãos depois acham aí na sua Bíblia, examina o texto. Achei aqui, ó, Gálatas 3. Vamos aqui, Gálatas 3,
do 8 ao 16, vai dizer assim, ó. Gálatas 3. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas por elas viverá. Escrito nos redimiu, e Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, humanamente falando, ninguém pode anular um testemunho depois de retificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falado de muito mais aos seus descendentes, dando a entender que se trata de um só. Isto é Cristo. Quero dizer, esta lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessas. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentar por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi prolongada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um Deus, porém é um. Então a lei opõe-se à promessa de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Amém? Então, nós podemos ver aqui, não é, a lei, não é, assim, não é, assim, meus irmãos, nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essas bênçãos referem-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, como diz Gálatas 3:16, 4. Amém? Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. A missão como a atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação espiritual que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que relaciona com um ser humano limitado. Gênesis 17:1. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa, como de Gênesis 2:1, do 17, 5 e 8. Aqui, meu irmão, fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias.
Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliar-nos consigo mesmo, como diz 2 Coríntios 5,19. E por isso o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. O nosso modelo missionário, onde o modelo missionário básico de que dispomos para a igreja, na naturalidade, não se fundamenta em figura ilustre na história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, o nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrado no Antigo Testamento, como diz Gênesis 3:9 e Isaías 55:4. Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Deus Pai como missionário, a colocação de Nosso Senhor no passo de Jacó, no poço de Jacó, em Samaria, de que Deus é Espírito, João 4:24. É muito interessante, meus irmãos, pouco tempo depois, João ele acrescentou através da revelação do Espírito Santo que Deus também é luz e amor. 1 João 1:5, 4:9, 4:8-16. Não importa o que mais, não importa o que mais essas caracterizações misteriosas e profundas possam indicar, elas certamente implicam que Deus é um Deus amigo. A sua natureza interior não é antissocial, enquanto que a Bíblia declara a diversidade de Deus, sua santidade. Ele ensina com igual ênfase que Deus é um Deus de relacionamentos. Ele é o Deus vivo, não o absoluto, impessoal de Aristóteles, ou o Deus isolado do judaísmo recente. Ele não pouco é o Brahma neutro do hinduísmo, ou o Deus ausente do deísmo. Ele é o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Israel, e Ele é o nosso Pai, porque sou o Senhor Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, o Criador de Israel, vosso Rei. Isaías 43, do 3 ao 15. Tais passagens podem ser grandemente multiplicadas tanto a partir do Antigo como do Novo Testamento. Amém? Deus é amor. O fato de que Deus é amor revelado apenas na Bíblia. O amor divino é a qualidade dinâmica e estimulante pelo qual Deus deixa a si mesmo e pela qual ele se relaciona em toda a sua suficiência e beneficência com sua criação. Seu amor é o motivo eternamente a se comunicar e participar com o objetivo de seu relacionamento. Amém? Segundo ponto, o amor de Deus, o princípio fundamental da história de redenção. Amém? O amor de Deus, a Bíblia mostra que Deus é amor em 1 João 4:8-16. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens, Deuteronômio 33:3.
Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, Deuteronômio 7:7, Oséias 11:1 e Miqueias e Malaquias 1:2. E seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de aliança em que sua misericórdia e benignidade são reveladas, Deuteronômio 7:9 e Isaías 54:5-10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado em João 3,16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor, 1 João 4,8. E esse, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus, não é? A redenção no Antigo Testamento, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, em base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação, não é? No Antigo Testamento, meus irmãos, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel no seguinte aspecto: resgatar para a libertação de um escravo, Levítico 25, 48 e 55. Recuperação de um campo, Levíticos 25, 23 e 34. Resgate de um macho primogênito, Êxodo 13, 12 ao 16. Resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, 28 e 36. E além disso, a Bíblia mostra também que também Deus agindo de forma redentora em favor dos homens. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, em Gênesis 48, do 15 ao 16. Quando Deus ele declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido, Êxodo 6:6. A redenção no Novo Testamento, meus irmãos, no Novo Testamento, a redenção é extremamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo, como diz Efésios 1:7 e Gálatas 3:13. Amém? Neste caso, a remissão do pecador é assegurado com base no preço do resgate pago a Deus Pai por meio de Jesus Cristo em sua morte na cruz, como diz Tito 2:14 e Hebreus, não é? Hebreus 9:12. Hebreus 9:12. Eu quero ler aqui Hebreus 9, versículo 12. Vai dizer assim: resgatado pela morte do Senhor na cruz. Hebreus 9, versículo 12. Não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, a redenção foi pago através do sangue de Jesus de uma vez por todas, não é? Não precisamos pagar novamente. Já foi pago de uma vez por todas. 1 Pedro 1, 18, 19. Vai dizer assim. 1 Pedro 1, 18, 19. Vai dizer assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então nós vemos aqui que a nossa remissão foi paga de uma vez por todas, não com dinheiro, nem com prata, nem com ouro, mas pelo sangue do Senhor, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, Hebreus 9, 25, 28. No entanto, meu irmão, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião de sua gloriosa, da sua glorificação final do crente, como diz Lucas, não é, 21, 28, Romanos 8, 23 e Efésios 1, 14. Portanto, o plano da redenção do pecado é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e, por isso, o fundamento da missão transcultural. Amém? Só o amor de Deus move o missionário a fazer a missão. Só o amor do Evangelho vai mover o missionário a transpor barreira, a transpor línguas, a transpor, não é, nações, a transpor países para pregar o Evangelho do Senhor. Só o missionário que ama a palavra consegue transpor essa barreira missionária. Terceiro ponto, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, meus irmãos, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Não é? A queda do homem, Gênesis 3,15. O dilúvio, Gênesis 6,13. A eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 12,3. E neste contexto, meus irmãos, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário, ele estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E ele estabeleceu ele abençoou os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. A escolha de Israel e sua missão por meio de Abraão, não é? A sua fé, não é? Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial no seu plano de remir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos para sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, meus irmãos, Israel ele fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade das nações, como diz Isaías 25:4 e Jeremias 31:32. Por isso Israel foi levado para o exílio na Assíria, como diz 2 Reis 17, enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro na Babilônia, em 2 Reis 25 e 2 Crônicas 36. A escolha da igreja, não é? O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo e o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias
da terra. Embora, meu irmão, Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus ele transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, à Igreja de Deus, não é? Então Israel ele fracassou ao chamado de missões, não é? Então Deus ele transferiu esse chamado para a igreja. E essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, como diz Mateus 5, 13, 14. Amém? A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Deus e Espírito Santo como missionário. O Espírito Santo é a presença de Deus no mundo. Ele é um membro da Trindade que vai aonde lhe é destinado, não é? Ao compartilhar com o Pai e o Filho os aspectos qualitativos de personalidade divina e infinitude, ele também é luz e amor. Ainda assim, meu irmão, raramente a doutrina do Espírito Santo é relacionada a missões mundiais, embora esse pareça ser o principal ímpeto da operação do Espírito de acordo com as Escrituras. O mistério pré-pentecostal, o ministério pré-Pentecoste é totalmente exposto no Antigo Testamento e nos Evangelhos, enquanto que o ministério pós-Pentecoste relaciona-se em particular a missões mundiais. Nós podemos falar disso como o ministério geral ou universal do Espírito Santo, tendo em mente que o Espírito Santo é a presença de Deus e é onipresente, amém? Como tal, ele está em operação no universo humano, não é? Então o Espírito Santo, o trabalhado de Deus está no universo, né? Na operação do universo humano. Meu irmão, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo, como diz João 3,16. E esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Meu irmão, Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem, como diz Timóteo, 1 Timóteo 1 Timóteo, né? Deus ele quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2, 4, vai dizer assim, eu vou ler do 1 para nós ter contexto, vai dizer assim: antes de tudo, recomendo que se faça de súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que temos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos,
Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo, digno-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com traças, não é? E com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher que declara adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permita que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Então, meu irmão, aqui Deus fala aqui, né, que nós temos que pregar o evangelho a todos. Deus, ele quer que todos se salvem. Ele não deseja que nenhum se perca, a não ser o filho da perdição, que foi Judas, não é? Diz a palavra. Então, meu irmão, o papel de nós missionários, o papel de nós pastores, o papel de nós líderes do evangelho, nós temos que pregar o evangelho para todos, independente de sexo, credo, religião, cor. Independente disso, nós temos que pregar o evangelho para toda a criatura, para que todos tenham a oportunidade de se salvar. E aqui, através dessa mensagem, através desse estudo, eu quero deixar um alerta para os pastores. Parem de ficar brigando por causa de política. O papel de nós é orarmos para os nossos líderes, para que nós tenhamos paz na terra. Orarmos pelas nossas lideranças, orai pelos nossos governantes, meus irmãos. Deus, ele não nos chamou para subir em palanque, para ficar xingando, ficar brigando, ficar falando mal de político, não. Como tem muitos líderes aí, não é, que estão sendo caçados, estão sendo procurados pela justiça, porque usam os palanques do mundo para falar mal da política, falar mal dos líderes. Ei, meu irmão, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para orar pela liderança, orar pelos governantes, para que nós tenhamos paz na terra. Amém? Essa foi a segunda aula sobre missões, que você possa ter aprendido verdadeiramente o que é missões. Por que você foi chamado? Não é? Qual é o seu objetivo como missionário? Amém? Essa foi a segunda aula sobre missões, que eu espero que essa aula possa nos ensinar grandes coisas, não é? A primeira aula nós aprendemos sobre a grande missão, não é? A segunda aula, não é, foi, né, sobre missões transculturais, não é? A terceira aula, missões transculturais no Antigo Testamento. A terceira aula, nós vamos aprender sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Até a próxima aula. Tchau.